escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aí na lição. Hoje é a lição 13, a última lição da revista, né? E a continuação das duas últimas lições que a gente viu, que está estudando o Salmo 139. Então, eu vou começar a partir do versículo 19, mas se você não leu ou perdeu a lição passada, dá um pause e leia o Salmo 139 desde o começo, para entender o que está acontecendo. Vamos ler então, a partir do versículo 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos notar primeiro, existe uma mudança súbita assim, em relação aos versículos anteriores, né? A partir do versículo 19 a 22, Davi parece que invoca maldições sobre os perversos, né, que são inimigos de Deus e dele mesmo, né? Repare assim o versículo 22, né? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi está com ódio no coração, né? Esse é um sentimento que não é bom de cultivar. Isso me lembra muito um personagem de um filme, né? E me veio na memória logo de cara que eu li esse trecho aí do Salmo 139, né? Eu vou mostrar esse personagem, eu espero que todo mundo conheça ele, né? Esse é o Anakin Skywalker. Quem não conhece, eu não imagino alguém que não conheça, mas ele estava, assim como Davi, propenso para o lado negro. Então, assim, Davi estava consciente desse lado sombrio, né? Que ele estava em pecado. E ele pede ajuda para Deus, nos versículos 23 e 24. Para Deus sondar e conhecer o seu coração. Porque ele sabia que não dava, do jeito que ele estava se sentindo, para fazer um julgamento na sua própria consciência, né? Então ele se socorre por Deus. Mas assim, nos versículos anteriores, né? Davi não tinha dito que Deus é onipotente, onipresente, que ele é o Criador e conhece a gente profundamente, né? Então por que ele pede para sondar o seu coração, sondar a sua mente? É isso que nós vamos ver a partir dos versículos 23 e 24, que é o foco da nossa lição de hoje. Então assim, o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Sondar tem um sentido de explorar. Sim, você já ouviu falar de sonda espacial, né? Explorar o espaço, né? Também tem o sentido de examinar intimamente. Na medicina existem muitos tipos de sondas, né, que examinam o corpo dos pacientes, né? Também pode ser entendido como cavar profundamente. Escavações geológicas, escavação de poço de petróleo, por exemplo, são feitas com sondas, né? Então imagina assim que Deus ele tem um scanner divino, né, que lê a nossa alma, nosso pensamento, nosso coração, né? Muito mais potente que um tomógrafo, que uma ressonância magnética, são equipamentos que existem hoje, que a gente tem à disposição nos hospitais, né? Então ele está
está pedindo ajuda para Deus fazer um autoexame na vida dele, porque ele não está, ele está em pecado, né? E ele não consegue fazer essa detecção. Isso não é novidade para Davi também, né? Ele faz isso em vários salmos. A gente vai ler, por exemplo, Salmo 22, 26, né, de 2 a 3. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. É outro texto que mostra essa característica de Davi. E por que ele por que ele pede para Deus sondá-lo se Deus conhece a gente, né? Davi ele cultivava um relacionamento íntimo com Deus. Então, assim, ele tinha essa maneira de agir com Deus. Ele suplicava que Deus cuidasse da vida dele e submetia a sua vida às vontades de Deus, né? Então, assim, é uma relação de pai e filho, não uma relação de criador e criatura. Por exemplo, Michelangelo esculpiu estátuas de Davi e de Moisés, né? A estátua de Moisés dizem que é a estátua mais perfeita que o homem já fez, né? Tanto que existe uma lenda que quando Michelangelo terminou, ele pegou o martelinho dele e deu uma martelada no joelho, né? E falou, parla, né? Fala. Não é assim, Deus não criou a gente para ser criatura. Deus criou a gente com o propósito de relacionamento. Ele quis compartilhar toda a criação do mundo com a gente. Então ele quer ser nosso pai. E ele quer que a gente seja filho. E Davi sabia disso. Deus criou a gente à sua imagem e semelhança, né? Isso que é importante. Continuando no Salmo 23, no Salmo 139, versículo 23, né? E conhece o meu coração. O coração, na Bíblia, né, a gente tem que desfazer aquela imagem assim, que a mente está ligada à razão e o coração está ligado à emoção. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia o coração é fonte de vida, tem a ver com conhecimento, com planejamento e execução. De onde que a gente tira essa conclusão, né? De Provérbios, escrito por Salomão, que era filho de Davi, né? O homem mais sábio que já existiu na face da terra. Então vamos ler alguns versículos de Provérbios. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 15, 14. Né? O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. E Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, assim, a gente está vendo aí, o coração ele procede às fontes da vida, conhecimento, planos. Esse é o conceito do coração na Bíblia. Quando o Davi pede para conhecer o coração, ele está pedindo não o que está o planejamento, mas o que está por trás disso, que são as suas reais intenções. E um coração que não está submetido à vontade de Deus, ele é muito perigoso. Certa vez Jesus foi interpelado pelos fariseus e escribas, né? E os escribas, os fariseus chegaram para Jesus: por que os seus discípulos não respeitam a tradição dos anciãos? O que acontecia ali? Os discípulos de Jesus estavam comendo e não tinham lavado as mãos. E aí Jesus rebate esses fariseus e os escribas com esse texto que nós vamos ler agora. Mateus 15, 19 e 20, né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, assim, o coração é
uma parte do nosso corpo que é muito sensível. Se você não se submete à vontade de Deus, dali brota sentimentos, brota ações que vão te desviar do caminho de Deus. E a pergunta que eu deixo é: vocês têm pedido para Deus conhecer o seu coração? Isso é uma coisa que a gente deve fazer com frequência. Então, vamos dar continuidade aí, né? No versículo 23. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí chega nos pensamentos, assim, nossa cabeça, né? A maior guerra que a gente passa está dentro da nossa cabeça. A gente é exposto a muita informação verdadeira, falsa, né? A gente vive na era da fake news, né? Hoje a maior parte das notícias que a gente lê em internet, em portais, em mídias sociais, a maioria delas são falsas, são mentirosas, né? São pessoas tentando influenciar a sua mente sobre vários assuntos. Assuntos que não são... que são contrários aos ensinamentos da Bíblia, né? E isso é muito sutil, é feito de uma maneira que você às vezes nem percebe. Às vezes você está assistindo um filme, uma série, e no meio de uma história, eles vão induzindo você a uma coisa que para a Bíblia não é normal, mas eles põem como se fosse normal, né? Por exemplo, uma união homoafetiva, né? Hoje em dia todo mundo, a sociedade do mundo acha que é normal, mas perante a Bíblia não é. Observe, não estou sendo homofóbico, porque as pessoas confundem. Se você é contra a união homoafetiva, eles te taxam de homofóbico, mas não é a questão. Tanto que Jesus deixou como mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então a gente tem que amar todo mundo. Mas o comportamento não. O comportamento desagrada a Deus. A gente tem que olhar o mundo utilizando a Bíblia como se fosse um filtro. Como cristão, a gente tem que enxergar o mundo através da Bíblia. E não deixar que o mundo se sobreponha ao que a Bíblia nos ensina, né? Então, assim, geralmente em momentos de fraqueza, de emocional, né? A pessoa está, às vezes, passando por um problema difícil, uma doença, uma depressão. Sempre surgem aqueles que se aproveitam, né? Principalmente o diabo. Se aproxima para te derrubar mais, né? Tem gente que estimula, por exemplo, suicídio. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, assim, alguns anos atrás, né? Tinha aquele negócio de baleia azul, que a pessoa era um desafio, e era desafiada, e o último desafio dela era cometer um suicídio. Coisa de louco, né? Mas é o mundo que a gente vive. Tem gente assim no mundo, que produz essa maldade, né? Então, assim, a mente, ela é muito poderosa. Se você não cuidar dela, fatos, emoções, assim, acabam sendo colocados em prática. A pessoa, se você estiver fragilizado e tal... Então, assim, buscar sempre o caminho certo. Por exemplo, o nosso personagem, né, que a gente viu do filme, né? Vou pôr a foto dele aí de novo. Esse senhorzinho de cabelo branco aí, bonzinho ele, né? Se você não viu o filme, né, saiba que ele quer ser só o imperador da galáxia. Ele quer ser imperador dos planetas, de tudo. Ele quer poder. E ele foi atrás de quem? Foi atrás de alguém que era talentoso, tinha uma vocação para ser Jedi, um dos mais poderosos, mas estava vivendo uma fase difícil. Ele estava desacreditado nos colegas dele, nos Jedi, ele estava se sentindo menosprezado, porque os Jedi não... Ele era muito novo e os Jedi não queriam dar para ele tarefas de responsabilidade maior, né? E ele achava que tinha. E nisso o imperador aí foi atrás dele e fez a cabeça dele. Então, assim, essa situação que a gente vive, né, é muito parecida com a sociedade, com a realidade nossa, né? Vamos ver 2 Coríntios 10:5, onde Paulo está falando sobre a condição dele de apóstolo, né? E ele está falando que as armas que ele usa não são do mundo, né? Elas são de Deus, que é a palavra. Mas tem que tomar cuidado com os pensamentos. Vamos ler então o versículo
2 Coríntios 10, 5, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. A gente tem que sempre submeter ele à obediência aos princípios da Bíblia, à vontade de Deus, à obediência a Cristo. Esse é um problema sério na nossa sociedade, porque assim, é muito fácil a gente se perder nesses pensamentos, né? E é oculto, você não se abre com qualquer um. Então, assim, às vezes você guarda pensamentos ruins, mas, assim, você imagina, por exemplo, se existisse um projetor que pudesse, se você colocasse na sua cabeça, ele projetasse seus pensamentos na parede, numa tela. Você teria coragem de usar um projetor desse? Deus não precisa disso, ele consegue ver os seus pensamentos, né? Então, a gente tem que pedir para Deus, assim como Davi fez, que coloque os nossos pensamentos numa balança e pese eles, né? E pedir perdão, pedir, mesmo que a gente às vezes não saiba nem por que está errado, mas assim, tem que pedir auxílio de Deus. Essa é a estratégia de Davi. Ele não sabe por que ele está nesse lado sombrio, por que ele está em pecado, né? Mas ele está pedindo auxílio de Deus. Então a gente tem que fazer isso, orar a Deus e mesmo não sabendo totalmente o que está acontecendo, mas sabendo que você precisa de ajuda, né? Pedir auxílio a Deus para te livrar de alguns pensamentos, colocar você no caminho certo. Vamos no versículo 24 agora, né? Vê se há em mim algum caminho mau. De novo, Davi está dizendo que ele não tem condição de analisar o que está acontecendo com ele, né? Então ele tá se entregando para Deus. Falou, vê se tem alguma coisa que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Ele era incapaz nesse momento de identificar os erros dele, né? Ele não conseguia nem confessar os pecados. Como é que ele vai confessar uma coisa que ele não entende o que está acontecendo, né? E isso aí ele já falou em outros trechos dos Salmos também, né? Vamos ver Salmos 19, 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, né? A impressão é que ele está pedindo meia culpa, né? Pedindo alívio aí, porque ele não sabe, ele não consegue discernir. Então como é que eu vou ser condenado sem saber por quê? Mas não é assim que funciona. A gente tem que pedir a Deus, mesmo quando a gente não sabe o que está dando errado na nossa vida, né? Deus é o único que sabe tudo sobre a gente, mesmo coisas que a gente nem sabe a nosso respeito, né? Como já foi falado por isso que eu pedi para ler os textos, os versículos anteriores, né? Foi falado que Deus conhece a gente antes da nossa concepção, conhece a nossa história do início ao fim já, né? Então só Deus para resolver os nossos problemas. E a gente vive numa época assim, no nosso país mesmo, né? Nós estamos vivendo um tempo de polarização política, polarização ideológica, né? O povo está dividido e está brigando, né? E aí você fica perdido, você sabe que eu estou do lado certo ou estou do lado errado, né? Parece que não existe meio termo. Existe uma bandeira, duas bandeiras, ou você é de um lado ou você é do outro. Se você não achar que você não é de nenhum lado nem do outro, você é acusado pelos dois. Você vai ser acusado, levar pedrada dos dois lados, né? Então você vai apanhar em dobro. E a gente fica perdido, assim, são inversão de valores, o que é bem, o que é mal. Eu estou no lado do bem ou estou do lado do mal? É muito difícil tentar entender o que está acontecendo hoje, com tanta informação e tanta informação falsa. A gente vê irmãos assim discutindo na igreja
por causa de política, por causa de ideologia. Então, assim, acho que a gente precisa se aproximar de Deus e confessar os nossos pecados, porque esse caminho não é o caminho que Deus traçou para a gente, não é o caminho de submissão à vontade de Deus. Nós vimos nas lições anteriores, né? Deixa eu dar uma olhada na revista aqui, porque eu não lembro de todas as lições, mas a gente estudou amizade com Deus, relacionamento, proximidade com Deus, redes sociais, curtidas, o que é ser puro. Então todas as lições dessas revistas, elas são mais ou menos uma síntese do que a gente está vendo no Salmo 139, que é o foco nosso, que é o quê? É o relacionamento com Deus. Se a gente não tiver um bom relacionamento, a gente se perde, a gente se desvia do caminho. Vamos ler o Salmo 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, né? Observe assim, dos versículos 1 e 2, né? Fala das bem-aventuranças do perdão. Nos outros 3, 4, falam dos efeitos do pecado. Não sei, eu vejo assim, é meio que nítido quando você vê uma pessoa que vive em pecado, né? Ela se desfaz assim fisicamente, o corpo vai envelhecendo, né? Você vê a decadência da pessoa, né? Porque o pecado corrói a gente por dentro, ele não nos envelhece. E, por exemplo, voltando ao personagem lá do filme, né? Do Star Wars, né? Olha como é que ficou os dois no final da vida deles, né? Aquele senhorzinho de cabelo branco, esse que ficou na esquerda aqui, olha como a aparência física ficou alterada, né? E o jovem Skywalker também se perdeu. Isso é efeito do mal no corpo da gente. Então, continuando o versículo 24, né? A gente viu o caminho mau, o caminho eterno, né? Guia-me pelo caminho eterno. Então, assim, a gente vê que Davi sempre desejou uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele orou pedindo que Deus lhe guiasse pelo caminho eterno. A resposta ao conhecimento de Deus não pode ser outra senão submissão à sua direção. A gente não tem como caminhar se não tiver submisso à vontade de Deus, à direção que Deus põe na nossa vida, né? Davi sabia disso e várias vezes em outros salmos ele repete mais ou menos esse pedido, né? Vamos ler o Salmo 23, né? Que é bem parecido, assim, guia-me pelo caminho eterno, né? O Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, né? Vamos dar uma lida no Salmo 23, versículos 3 e 6. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um salmo que vale a pena decorar. Tem muito a ver com a nossa realidade hoje também, né? Será que a gente não está no vale da sombra da morte, né? Pandemia, toda essa situação com ideologias, né? No nosso país, essa
polarização, esse enfrentamento entre grupos ideológicos, né? Então, assim, esse é um salmo que a gente tem que guardar, decorar, e vale a pena citar ele, ler de vez em quando, porque ele traz um alívio para nossas vidas, né? Qual é o caminho eterno que a gente deve seguir hoje? O único caminho é Jesus. Então, assim, Deus deu o seu Filho para que ele morresse, pagasse os nossos pecados na cruz. Engraçado que Jesus faz parte da descendência de Davi, né? Olha como Davi era querido por Deus. Tanto que o Filho de Deus foi colocado na descendência de Davi. Vamos ler o trecho, João 14,6, né, que fala do caminho. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Se a gente quer um relacionamento com Deus, é através de Jesus. Não tem outro caminho a seguir. Se qualquer outro caminho leva à destruição. Vamos ler outros textos de Davi, né, e um de Salomão, que falam sobre o caminho. Salmos 1,6, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 16,11, né? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E Provérbios 12:28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então perceba, só há um caminho, e esse caminho está dentro da submissão a Jesus, a Deus. Se não for assim, gente, não tem onde chegar. O caminho da eternidade passa por aí. É fácil? Não é fácil. Seguir a Bíblia, seguir os ensinamentos da Bíblia, seguir a Cristo, nunca foi fácil. Ser cristão é uma coisa assim que traz muito desgaste. Por isso que a gente vê o mundo do jeito que é. Se fosse fácil, se todo mundo respeitasse um ao outro, tivesse um amor pelo próximo, o mundo seria diferente, mas não é isso que a gente vê. E Jesus fala isso em Mateus, né? Vamos ler Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela, né? Então Jesus já falou que o caminho é estreito, é apertado, não é fácil. Por isso que a gente tem que viver de acordo com o que Deus estabelece para a nossa vida. A gente tem que cultivar essa intimidade com Deus, buscar a Deus, estar próximo dos cristãos, né, de pessoas que a gente sabe que no momento de dificuldade a gente pode se apoiar nelas. Na igreja nós temos o presbítero, o pastor, são pessoas que podem nos acudir. Então, assim, relacionamento com Deus, ajuntamento com o povo de Deus, isso é importante. E a pergunta que eu deixo assim, qual caminho vocês têm andado, né? A gente tem andado. Isso é um questionamento que a gente tem que fazer sempre, praticamente todo dia. E todo dia a gente tem que, em oração, buscar o perdão de Deus, porque somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. Então, assim, o que eu vejo nesse Salmo 139, que a grande virtude de Davi era o desejo dele de se relacionar com Deus. É interessante, assim,
ele não seguia só os ensinamentos, né? Ele queria estar próximo de Deus. Ele queria que Deus olhasse ele como filho e ele olhava Deus como pai. Então, assim, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente não imagina que é possível mudar nosso coração, nossa mente. É possível, pedindo para Deus. Então, assim, a gente tem que se manter submisso à vontade de Deus e a gente só consegue isso através de oração. O relacionamento de Deus, a proximidade com Deus, ela nos dá mais conhecimento. Parece que a gente adquire sabedoria, amadurecimento cristão, né? Eu entendo assim, quando Jesus estava passando no meio da multidão e uma mulher tocou nas vestes dele, né? Ele parou e perguntou para os discípulos dele, né? Quem me tocou? Aí os discípulos falaram, mestre, nós estamos no meio da multidão, tem um monte de gente te tocando, né? Ele falou, não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Eu faço essa analogia com Deus, nosso relacionamento com Deus. Se a gente buscar a Deus, fortalecer a nossa intimidade com Deus, a gente vai crescer em conhecimento, em sabedoria, a sabedoria de Deus mesmo. Então, acho que é a grande lição dessa revista, né? Ela trata de relacionamento. Não percam esse relacionamento. Às vezes a gente já estudou isso em outras lições, né? Às vezes a gente faz umas coisas erradas tal, e fica tentando esconder e se acaba se afastando de Deus, né? Deus não desiste. Se você fez isso, não se preocupe. Deus não desiste de você. Ele está te esperando. Então, vivam sobre a vontade de Deus. Busquem, como Davi faz, mesmo não sabendo se você está certo, se está errado, busquem a Deus pedindo para que Ele te guie. Essa que é a grande lição de Davi nesse salmo. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queria te pedir que o Senhor despertasse em nós o desejo de cada dia mais nos relacionarmos contigo, estarmos próximos de Ti e buscarmos o Teu caminho, a Tua verdade, Pai. Desperta em nós a consciência e um coração bom, segundo a Tua Palavra. Eis que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.